Olá, meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Esse cantinho que a gente tira para me organizar aqui. Esse cantinho que a gente tira para refletir, para pensar sobre a vida, para encontrar formas de viver, mas que essa vida ela seja leve, alegre, que ela seja suave, né? Como deve ser, e plena, né? Que a gente possa encontrar a felicidade mesmo perante tantos desafios que a vida nos proporciona. E aí, hoje eu queria deixar uma dica para vocês em relação à sua orientação. Sua orientação em que sentido? Nós, seres humanos, nascemos com um GPS. Sim, o GPS, que é um orientador que nos direciona o caminho mais benéfico para seguir. E esse GPS é o nosso sentimento, são as nossas emoções. As nossas emoções estão ali o tempo inteiro nos direcionando. Se estamos no caminho certo ou se chegou o momento de mudar a rota. Então, olha que interessante. Você, por exemplo, se zangou com o marido por alguma coisa que ele fez, com a esposa, com o namorado, com alguém. Aqueles seus sentimentos de frustração, às vezes de raiva, de mágoa, de ódio, né? De rancor. Eles são sentimentos o quê? Que lhe trazem, que lhe causam desconforto. E esse desconforto é uma indicação que, né? Que você está seguindo uma direção de um caminho que é mais doloroso, de um caminho que traz mais sofrimento. Por exemplo, que seria o caminho de ter raiva, que seria o caminho de julgamento. Julgamento é ótimo. Que seria um caminho de julgamento, que seria um caminho de estresse, de rancor, de melancolia. Então, o sentimento, ele tá lhe indicando o tempo inteiro, um pisca-alerta ali, sabe? O porquê que o sentimento é ruim, por que dói, por que é desconfortável, porque aquele caminho ali não é o melhor para você. Não é o que você deveria almejar ou que você deveria cultivar. Então, olha que interessante. A gente tem dentro da gente um mentor pessoal. A gente tem um orientador que tá o tempo inteiro ali dando de. Eu encontrei uma posição ruim para ficar. Aí por isso que eu tô só me remexendo aqui. Tem quando eu falo GPS, é porque é um GPS mesmo, tá te indicando o tempo inteiro a direção que você deve seguir. Se o sentimento é de desconforto, é de tristeza, é de raiva, é de angústia, então o caminho não é aquele. Olha que interessante. Então, tem que procurar uma nova rota, um novo direcionamento, né? Porque é justamente os nossos sentimentos, eles estão direcionando o tempo inteiro que caminho a gente deve seguir. E que caminho, né? Direcionando e redirecionando, e tá tudo bem. Se você pegou uma rota que não é adequada, você só, como GPS, você só vai mudar a rota. Você só vai começar um novo percurso. Sair daquele percurso de que de que a vida ela é para ser sofrida, porque ela não é para ser sofrida. Na vida haverá, né, sofrimento, mas ela não é para ser sofrida. E até o sofrimento ele pode ser amenizado, ele pode ser encarado de uma maneira menos dolorosa, de uma maneira menos sofrida, menos angustiante, porque justamente o que acontece? Na Bíblia diz que no mundo terás aflições, né? Então, se a gente vai ter aflições, a gente vai ter aflições. Mas muitas das nossas aflições, elas são ampliadas por nós mesmos. Por quê? Porque não sabemos gerir nossas emoções. E porque muitas vezes não sabemos gerir as nossas emoções, a gente pega aquele problema, às vezes, que não era tão grande e transforma ele no fim do mundo. E aumenta ele, e dá muito foco, e dá muita atenção, e dramatiza demais. E aí era um problema pequeno que poderia ser resolvido se a gente encarasse
dessa maneira. Porque preste atenção, o problema é grande ou pequeno de acordo com o seu julgamento. Então, por que é que tem pessoas que passam por grandes desafios mesmo na vida e conseguem encarar de maneira mais leve? Por exemplo, graças a Deus, eu tenho essa capacidade de não fazer. Sabe quando a gente diz fazer tempestade num copo d'água? Eu consigo passar por momentos, às vezes, que é bastante complicado, bastante desafiador, sem dramatizar, sem fazer uma novela mexicana do problema. Já viu novela mexicana, que é aquele dramalhão? Pois é, porque eu consigo ter essa visão simplista das coisas de que, ok, estou passando por essa situação uma hora vai se resolver e às vezes a situação é desconfortável, às vezes a situação é dolorida, mas mesmo assim eu compreendo que ela vai passar, entende? Isso aqui é uma fase, tá ruim a fase, vai passar, mas eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar. Só que, obviamente, que como eu estudo, eu consigo aplicar, né, mecanismos durante esses momentos que me auxiliam. Então, deixa eu dizer para vocês como é que eu faço, que vocês podem ir se treinando para poder fazer também. Tá naquele momento mesmo assim, complicado, difícil, meu Deus do céu, que é um Deus nos acuda. Você primeiro fique repetindo para si mesmo que vai passar, que é uma fase, que aquilo dali não vai ser o resto da sua vida. E depois se pergunte, esse problema ele é do tamanho realmente que eu estou dando a ele? Ou eu estou focando demais naquilo? Ou eu estou esticando demais, sabe? Às vezes é um probleminha e você conta para todo mundo e você aumenta quando vai contar e aquilo você conta com aquele peso. A primeira coisa que a gente devia fazer era não contar. Porque quando você conta, você fica alimentando o problema. Então, se você quer que o problema resolva, o ideal seria que você não ficasse contando para as pessoas. Isso é um grande passo para que ele se resolva. O outro é justamente você ir cuidando das suas emoções, organizando as emoções dentro de você que você está sentindo quando esse problema vier. Para que você tenha, para que você tenha não, porque você tem a capacidade de pegar aquela situação e transformar, de pegar aquela situação e reinterpretar o que você está passando. Quando você faz isso, aí você começa a resolver, começa a ressignificar uma situação que naquele momento é insuportável, naquele momento é difícil, naquele momento você não sabe o que fazer. Mas comece a dar novos significados. Ok, é uma etapa, vai passar. Só em você falar nisso, pensar dessa maneira, você já tira uma sobrecarga enorme do problema, certo? E aí a gente estava falando o quê? Das emoções, né? De como as nossas emoções estão o tempo inteiro direcionando a rota. Então, o desconforto vem por quê? Porque a situação ou a nossa posição em relação à situação não é a melhor. Por isso que a alegria, a gratidão, o amor, a compaixão, a empatia são sentimentos que trazem bem-estar. Porque esse bem-estar, esse sentimento de bem-estar é o nosso indicador de que esse é o sentimento correto para estarmos sentindo. Essas são as emoções ideais que a gente esteja, né, plantando, cultivando dentro do nosso ser. Por isso o sentimento de felicidade, por isso o sentimento de leveza. Por quê? Porque é o sentimento, esse sentimento de amar, esse sentimento de ser grato, esse sentimento de ser feliz, é o sentimento que é que entra em conexão com a nossa essência. E como ele está em conexão com a nossa essência, ele é bom de se sentir. A gente se sente bem, porque é o nosso estado natural de ser. E aí, com o mundo à nossa volta, a gente vai perdendo a naturalidade de ser mais alegre, de ser mais contente, de ser mais criança, de ser mais autêntico. Vocês compreendem o que é que eu tô querendo dizer?
Sempre o sentimento vai lhe dar esse direcionamento na vida. E aí você vai moldando, vai compreendendo. Qual é o segredo? A autoobservação o tempo inteiro. Pô, tá desconfortável? Começa a perguntar. Pô, por que tá desconfortável? Se eu estivesse fazendo algo que fosse para o meu bem-estar, que fosse para o meu crescimento, que fosse para a minha evolução, estaria desconfortável? Eu estaria com esses sentimentos de desconforto? E aí, né, é aquela história. Bingo! Eu espero que a ficha caia. Se tá desconfortável, é porque a atitude que você tá tendo tem que ser modificada. O caminho que você tá seguindo tem que ser redirecionado. Se está confortável, se está feliz, se está leve, se está harmonioso, então é esse caminho que você tem que seguir, né? Esse sentimento, ele vai lhe dando, lhe auxiliando, lhe alertando o tempo inteiro. Ó, por aqui tá bom, não tá bom, então o caminho é esse. Tá ruim, não, o caminho não é por aqui. Esse caminho pode até te levar onde você quer chegar, mas não vai ser o caminho de menor resistência. Não vai ser o caminho em que você terá que aprenderá pelo amor. E o segredo mesmo está nessa autoobservação. Então, façam isso no seu dia a dia, porque você tem um mentor pessoal ali, né? Um coach pessoal o tempo inteiro lhe dizendo, tá ok, não tá ok, por aqui sim, por aqui não. Basta você se disponibilizar a se observar, a se conhecer, a compreender. E é uma dica simples, como eu gosto de trazer dicas simples e usáveis no dia a dia, tá certo? Era essa a dica que eu queria deixar para vocês. Se por acaso você ficou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, porque é um canal em que é de auxílio a nós, seres humanos, né? Eu vou me descobrindo nesse processo de como viver melhor, de como ser um ser humano melhor e quero levar vocês comigo. Então, o que eu trago aqui é muito conhecimento dos meus estudos, da minha prática, da minha vivência, tá bom? E você, se for se inscrever, olha, observa se o sininho está ativado, porque se não está ativado, o YouTube esquece de entregar para vocês. E acaba que vocês também esquecem de assistir, porque eu sei que o dia a dia é corrido, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, e a gente esquece o quê? Das pessoas, gente boa que dê por aí pra gente assistir, tá certo? Então, olha o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que você sinta que vai contribuir para a vida dela, tá certo? Que aí contribuímos juntos e juntas, né? Tá bom? Beijo de luz e até o próximo vídeo.